Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste. Essa será a nossa segunda aula, ok? Nessa região, então, nós encontramos a presença de três grandes bacias hidrográficas: a Parnaíba, a São Francisco e a Tocantins, Araguaia. Essa última, ela tem uma incidência apenas no sul do estado do Maranhão, que é divisa com o Tocantins, ok? A bacia hidrográfica Parnaíba, ela envolve o estado do Piauí, do Maranhão e Ceará. É a segunda bacia mais importante da região Nordeste, percorrendo aí áreas semiáridas. Entretanto, grande parte de seus rios, como o rio Canindé e o rio Poti, eles deixam de existir durante o período da seca. Em contrapartida, essa abriga aí um rico reservatório aí de água subterrânea, o que promove a construção de poços artesianos que ajudam a população local nos períodos mais críticos de seca. Já a bacia do Rio São Francisco é a mais importante, pois o rio que leva o seu nome é perene, não deixa de existir nos meses de seca. O Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, ele vai em direção ao sul-norte, passando por Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Sua importância vai além do consumo humano. Ao longo do seu curso, devido ao relevo acidentado da região, usinas hidrelétricas foram instaladas para a geração de energia, como a usina de Mochotó, entre os estados da Bahia e Alagoas, e a usina de Sobradinho, que fica então na Bahia, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da vegetação da região Nordeste. Então, claro que devido ao clima quente e à variação do relevo, nós podemos encontrar 5 tipos de vegetação no Nordeste: a Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais e Manguezais. A Mata Atlântica era uma grande floresta que ocupava uma área do Rio Grande do Norte e até o sul da Bahia. Localizada no litoral nordestino, essa floresta, então, ela sofreu grande alteração por parte do ser humano no início da colonização. Atualmente, ela possui aí algumas áreas preservadas na Bahia, onde há um rico cultivo de frutas. O cerrado, então, ele é encontrado nos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. É uma vegetação típica de climas tropicais, com 2 estações definidas, uma seca e outra chuvosa, com árvores de baixo e médio porte. Presente no sertão semiárido, a caatinga é uma vegetação com plantas acostumadas com baixa umidade, o que chamamos de plantas xerófitas. Essas plantas, elas costumam ser tortuosas, com cascas grossas e cheias de espinhos. Então, quando não chove, elas perdem as suas folhas para reter água, além de ter raízes profundas que ajudam na captação da água do solo, ok? Vejam vocês essa imagem. Aqui, o nome Caatinga é de origem tupi e significa mata rala, pois durante a seca a vegetação fica cinza, sem folhas, e no entanto basta pouca chuva para que o verde volte, mostrando aí a grande capacidade de recuperação dessa vegetação. A Mata dos Cocais, encontrada no Piauí e também no Maranhão, recebe esse nome devido às espécies de palmeiras, a carnaúba e também o babaçu. Essas palmeiras, elas fornecem matéria-prima para a indústria de sabão, de margarina, combustíveis e são aí importantes para o sustento da população local, que retira os cocos para a sua subsistência. No litoral do Nordeste, nós temos ali a presença de manguezais, temos presença de vegetações acostumadas a solos com alta salinidade devido ao contato com a água do mar. Então, nessa vegetação encontram-se animais como caranguejos e siris, certo? Mas a questão demografia. Essa questão, pessoal, é a questão do povoamento da região. O povoamento da região Nordeste ele ocorreu desde os primórdios da história brasileira com a chegada dos portugueses no século XVI. Nessa época, então, o cultivo da cana em grandes latifúndios voltado para exportação era a base da economia e desenvolvia-se basicamente no litoral, dando origem às cidades como Salvador, Recife
Recife e Olinda, grandes centros comerciais e administrativos. Já no interior da região foi povoado com base na criação de gado destinado à alimentação e também para o trabalho nos engenhos. Já no século XVIII, no século XIX, com a demanda europeia por algodão, novamente a região Nordeste volta a ser ocupada para o plantio dessa matéria-prima, né, exportada para a Europa. Então, com isso, vários empresários estrangeiros preocupados em interligar o interior nordestino com onde era feito, na verdade, o plantio ali do algodão com portos, financiaram ferrovias pela região, o que favoreceu a ocupação do sertão e do agreste. Já no século XX, com a forte industrialização da região sudeste, o nordeste, assume um papel de fornecedor de produtos agrícolas utilizados na alimentação da população daquela região. Isso gerou então mais empobrecimento nordestino, pois as riquezas ali produzidas elas eram exportadas, como ocorria desde o início ali do cultivo da cana-de-açúcar. Isso fez então com que muitas pessoas migrassem para o centro-sul do país em busca de melhores oportunidades. Atualmente, 3 grandes cidades são referência no assunto de urbanização e infraestrutura social, que é Recife, Fortaleza e Salvador. Essas cidades, durante o século XX, elas apresentaram o melhor desenvolvimento econômico e social, adquirindo um papel importante no Nordeste. Esses fatores, eles revelaram uma migração de retorno no fim do século passado e início do século XXI de muitos nordestinos que estavam no Sudeste para suas cidades natais. Ok? Bom, principais atividades econômicas. Aqui nós podemos classificar essas atividades econômicas aí do Nordeste, distribuindo-as nas sub-regiões nordestinas. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, ok? A Zona da Mata, ela então corresponde a uma região que abrange todo o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Essa sub-região, ela possui a maior concentração de pessoas, tendo o maior número de grandes cidades como Salvador, Recife e Natal. E dentre as atividades econômicas, nós podemos citar o turismo, os centros comerciais, a produção de petróleo e também a produção de sal marinho e as atividades industriais, como o polo industrial de Camaçari, no litoral baiano. Destaca-se também agora a produção de cacau na Bahia, responsável por mais de 60% da produção dessa fruta no Brasil, ok? E nós temos a questão então do Agreste, né? O Agreste ele fica já localizado ali entre o Sertão e a Zona da Mata, podendo ser considerado uma zona de transição entre as duas sub-regiões. No Agreste, a atividade que se destaca é a pecuária, com a criação de ovinos e bovinos. As cidades que se destacam são, vamos lá, Garanhuns e Caruaru, sim, e também temos Campina Grande. No Sertão, área do interior do Nordeste, o clima semiárido e rios intermitentes, a atividade econômica mais produtiva é a criação de caprinos, além da criação de gado bovino, ambos de forma extensiva. O Nordeste ele é responsável, pessoal, por 91% dos caprinos criados no Brasil. Isso porque cabras e bodes são adaptados ao clima seco da região. Além do gado, há também a produção de algodão, com destaque para as cidades de Paraíba, Ceará, Piauí e a maior produção aí da região, certo? Então, o meio norte, ele abrange a transição entre o sertão e a floresta amazônica. Corresponde, claro, a uma grande área oeste piauense e a todo o estado do Maranhão, certo? Bom, finalizando então que nessa sub-região nós podemos destacar o extrativismo vegetal, né, com o cultivo da carnaúba e também do babaçu, ok? Pessoal, por hoje é só. Até mais!